Olá a todos, meu nome é professor Paulo César Xavier Duarte e sou professor de cálculo do INATEL, Instituto Nacional de Telecomunicações. Na videoaula de hoje, convido a todos para trabalharmos o conceito de fatoração, que é um conceito muito importante na área de engenharia, principalmente no cálculo. Nós usamos nas aulas em diversos momentos, quer seja nos limites, nas derivadas ou até mesmo nas integrais, o conceito de fatoração. Estudaremos 5 casos. Começaremos pelo fator comum, passaremos pelo agrupamento, a diferença de dois quadrados, o trinômio quadrado perfeito e finalizamos com o trinômio do segundo grau. Passaremos então por esses 5 casos. O primeiro caso, denominado fator comum. Vejamos. Eu tenho a expressão AX mais AY. É fácil perceber que existe um fator que repete em todos os termos. Nós temos aqui 2 termos e o A repete nos 2. Vejamos, o A é colocado em evidência. Feito a colocação deste A em evidência, passamos a dividir cada termo por este fator A, que é o fator comum. Vejamos, AX dividido por A é igual a X, mais AY dividido por A dá Y. Portanto, A que multiplica X mais Y é o resultado dessa fatoração. Para ficar mais claro esse primeiro caso de fatoração, vejamos alguns exemplos. Eu coloquei 2 exemplos aqui no quadro para podermos acompanhar. O primeiro exemplo que vamos trabalhar é 2x menos 10. O fator comum aqui é apenas o 2, não tem parte literal que repete. Então, o 2 é o fator comum. E colocamos ele em evidência. E façamos o seguinte a partir de agora. 2x dividido por 2 dá x. Menos 10 dividido por 2 dá 5. Desta maneira, 2 que multiplica x menos 5, a expressão está fatorada. Vejamos, para confirmarmos. 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 5 dá menos 10. Alguém pode perguntar, mas para que se faz a fatoração? Uma das ações de uma fatoração é simplificar uma expressão. Quando está neste formato, muitas vezes não está pronta a simplificação. Porém, se estes termos estiverem na forma de produto, nesse ponto já estamos muito próximos de observar alguma simplificação na expressão. Aqui no caso é apenas a fatoração, não é uma simplificação. Mas na prática a gente faz isso, fatora para depois simplificar. Aqui hoje na aula, nós estamos destacando a fatoração. Por isso que a expressão termina aqui. Em exercícios de cálculo envolvendo limites, derivados ou integrais, nós, além de fatorarmos, passamos a simplificar a expressão. Mas hoje, destacamos apenas a fatoração. E neste ponto está fatorado. Já um segundo exemplo, que é A2x ao cubo menos AX ao quadrado, o fator comum é constituído de 2 termos. O A repete nos 2 termos, e a letra x repete nos 2 termos. Com relação aos índices, usamos colocar o de menor índice, isto é, entre a quadrado e a elevado a 1, nós escolhemos o a elevado a 1. Entre x à terceira e x ao quadrado, nós escolhemos o x ao quadrado. Portanto, sempre escolhe-se o menor índice. AX2 é o fator comum. Procedemos então à fatoração. A2x3 dividido por AX2 vai dar AX. E AX2 dividido pelo mesmo AX2 vai dar 1. De tal maneira que AX2 vezes AX retoma em A2x3. E AX2 vezes menos 1 volta para AX2. Nesse formato, a expressão está fatorada. Apenas lembrando que fatorar nada mais é do que transformar num produto. Então veja que nesse momento aqui, se transformou no produto. Que era uma subtração, se transformou no produto. Portanto, está fatorado. Então vejamos, nós temos então um fator comum, que é o nosso primeiro caso de fatoração. O segundo caso de fatoração que vamos estudar a partir de agora, denomina-se agrupamento. No caso anterior, nós vimos o fator comum. O agrupamento também utiliza fator comum. Vejamos. O exemplo que nós temos aqui no quadro, AX mais AY mais BX mais BY. Nós não temos um único fator comum em todos os 4 termos. Porém,
se eu agrupar em dois termos, nós temos fatores comuns. Então, vejamos. O AX mais AY é um dos termos. E o BX mais BY é um segundo termo. Neste primeiro termo, eu vejo que o A é fator comum. E no segundo termo, dá para perceber que o B é o fator comum. Se eu colocar o A em evidência, vai ficar AX dividido por A aqui da X, mais AY dividido por A aqui da Y. Se eu colocar o B em evidência nesse grupo, nós temos B, que vai ficar assim, BX dividido por B da X, e BY dividido por B da Y. O agrupamento ele funciona quando tem um novo fator comum. E o novo fator comum agora é o X mais Y. O X mais Y repete em todos os termos, então ele passa a ser o fator comum, então ele vai em evidência. Agora, para finalizar, façamos. A que multiplica X mais Y dividido por X mais Y, dá esse A aqui. E BX mais Y dividido por X mais Y, dá este B aqui. Neste momento nós terminamos a fatoração. Por quê? Porque nós saímos de uma soma, podemos chamar de soma algébrica ou simplesmente soma, e chegamos num produto. Portanto, está fatorado. Teoricamente, é assim que funciona um agrupamento. Nós vamos ver a partir de agora alguns exemplos numéricos, como estão aqui o A e o B. A expressão da letra A é 5x mais 10y mais AX mais 2AY. Vejamos qual é o nosso procedimento. Não existe um fator comum para todos os termos ao mesmo tempo. Pensando nisso, eu agrupo o 5x e o 10y e coloco o 5 em evidência. Ele é o fator comum. E agrupo o AX mais o 2AY. Quem é o fator comum agora é o A. O 5 colocado em evidência fica 5x dividido por 5 dá x. 10y dividido por 5 dá 2y. E também, colocando o A em evidência, como já foi colocado aqui, AX dividido por A dá x e 2AY dividido por A dá 2y. Neste momento eu percebo que existe um novo fator comum, que é o x mais 2y, e ele vai ser colocado em evidência. Portanto, 5 que multiplica x mais 2y dividido por x mais 2y dá 5. E A que multiplica x mais 2y dividido por x mais 2y vai dar A. Nesse momento terminamos a fatoração. Por quê? Porque a expressão já está em forma de produto. Se efetuarmos a distributiva, conforme nós trabalhamos numa videoaula anterior, produtos notáveis, a distributiva aqui retorna a expressão no original, que é o próprio enunciado. Para fortalecer a ideia de agrupamento, vejamos um segundo exemplo. Eu tenho x3 mais x2 mais x mais 1. Veja, não existe um fator comum a todos os termos. Vamos agrupar, então, com a finalidade de usarmos agrupamento. Eu chamo o x3 e o x2 de um grupo e chamo o x mais 1 de outro grupo. Nesse primeiro grupo aqui, quem vai ser colocado como fator comum é sempre o fator que repete, no caso, ao menor expoente. Então, entre x3 e x2, colocamos o x2. Vejamos, x3 dividido por x2 dá x. x2 dividido pelo mesmo x2 dá 1. Já esse segundo grupo, ele é formado por ele mesmo. Não tem um fator comum para ele, então x mais 1 é um grupo. E veja como fica interessante. X mais 1 repete com x mais 1. Então, ele vai em evidência agora para finalizar a fatoração. Então, o x mais 1 é o novo fator que é comum. Portanto, o x2 que multiplica x mais 1 dividido por x mais 1 dá o próprio x2. E x mais 1 dividido por ele mesmo dá 1. Neste momento, nós temos, então, a expressão fatorada. Essa, então, é a maneira de trabalharmos com o segundo caso de fatoração, chamado agrupamento, que, conforme vimos no item anterior, é apenas uma extensão do fator comum, que foi o primeiro caso que nós trabalhamos. Passaremos agora ao terceiro caso de fatoração, que denominamos diferença de dois quadrados. Observe, diferença de dois quadrados. Então, nós temos que sempre tem que ter essa configuração. Sempre tem que ser diferença e os termos devem estar elevados ao quadrado. Se tivermos essa configuração, a fatoração se transforma em: você extrai a raiz quadrada do primeiro termo e extrai a raiz quadrada do segundo termo. Portanto, a raiz quadrada de A2 é A elevado a 1. A raiz quadrada de B2 é B elevado a 1. Lembrando que a raiz quadrada de termos literais sempre é a metade do expoente. Quando for raiz quadrada de um número, por exemplo, 25 é o próprio 5. Porém, a parte literal sempre a gente pega a metade dos expoentes. Portanto, a raiz quadrada de A2 é A1
e a raiz quadrada de B2 é B1. Achadas as raízes desses dois termos, o resultado da fatoração sempre é o produto da soma pela diferença. Também pode ser o produto da diferença pela soma, não tem problema, contanto que um dos sinais seja mais e o outro sinal seja menos. Esta é a configuração da fatoração chamada diferença de dois quadrados. Para ficar mais clara a ideia que nós estamos aqui com ela teórica, vejamos na prática como é que ficaria a fatoração. O primeiro exemplo é a fatoração de x2 menos 25. Notem, nós estamos configurados conforme pede. Nós temos diferença e temos dois termos. As raízes quadradas seriam quais? A raiz quadrada de x2 é x1, portanto x. E a raiz quadrada de 25 é 5. Motivo, x vezes x, x2. 5 vezes 5 dá 25. Extraídas as raízes quadradas, vejamos. Eu tenho x então e tenho 5. A resposta ficaria x, que é a primeira raiz, mais a outra raiz, que multiplica x, que é a primeira raiz, menos 5, que é a outra raiz. Então eu tenho uma diferença de dois quadrados, cuja resposta é uma raiz mais a outra, que multiplica uma raiz menos a outra. Com esta configuração, nós saímos aqui de uma diferença e chegamos num produto, isto é, fatoramos. Lembrando que fatorar é transformar em produto. Um segundo exemplo para ficar mais claro um pouco. Eu tenho x elevado à décima menos 36 vezes a elevado ao quadrado. A primeira atitude aqui é tirar as raízes quadradas. A raiz quadrada de x10 é x5. Lembrando que é sempre a metade em relação à parte literal. O 36, a raiz quadrada é 6. Porque 6 vezes 6 é 36. Já o A2, a raiz quadrada é A. Então as duas raízes são x à quinta e 6 vezes A. A resposta fica uma raiz menos a outra, que multiplica uma raiz mais a outra. Não importa se primeiro vem menos e depois vem mais. O importa é que uma tem que ser menos e a outra tem que ser mais. No exemplo de cima, de propósito eu coloquei primeiro a soma das raízes multiplicado pela diferença. No de baixo eu coloquei a diferença multiplicado pela soma. Isso não importa. O que importa é que sempre vem uma raiz mais a outra, que multiplica uma raiz menos a outra. Este é o terceiro caso de fatoração, que nós denominamos diferença de dois quadrados. Que fique bem claro, nós temos que ter dois termos e a diferença entre eles, porque o caso é diferença de dois quadrados. O nosso quarto caso de fatoração denomina-se trinômio quadrado perfeito. Vejamos por que este nome. 1, 2, 3, são três termos, daí o nome trinômio. E por que a palavra quadrado perfeito? A palavra quadrado perfeito se refere ao seguinte: você extrai a raiz quadrada do primeiro termo, no caso a raiz quadrada de A2 é A1. Extrai a raiz quadrada do último termo, a raiz quadrada de B2 é B1. E faz um pequeno teste. Será que 2 vezes A vezes B dá esse termo do meio? E esse teste não leva em conta o sinal. O sinal pode ser mais, daqui a pouco a gente vai ver que pode ser menos. Mas o teste é, será que 2 vezes as duas raízes dá esse termo do meio? Se der, é porque nós temos um trinômio quadrado perfeito. E a fatoração se reduz a mais, o sinal vem daqui, B elevado ao quadrado, constituindo assim um trinômio quadrado perfeito. Neste momento está fatorado. Por que está fatorado? Porque essa expressão se transformou no produto deste termo por ele mesmo. Já que está ao quadrado, é como se fosse A mais B vezes A mais B. O exemplo aqui embaixo praticamente é o mesmo de cima. A diferença é aqui, que em cima era mais e agora nós temos menos. Como é que eu verifico se esse trinômio é um trinômio quadrado perfeito? Eu faço a extração da primeira raiz quadrada de A2. Em seguida, eu tiro a raiz quadrada de B2 e faço o teste. Será que 2 vezes as duas raízes dá este termo intermediário aqui do trinômio? Independente do sinal, o teste. 2 vezes A vezes B realmente dá 2AB. Se o teste é ok, então nós temos um trinômio quadrado perfeito. E qual que seria a fatoração? A, que é a primeira raiz, menos, então o sinal é copiado daqui, a segunda raiz que é B. Então nós ficamos com A menos B ao quadrado. Comparemos as duas situações. Praticamente é a mesma. A diferença é no sinal, uma diferença importante. Enquanto aqui eu vou ter uma soma,
Aqui eu vou ter uma diferença. Porém, todos os dois trinômios são trinômio quadrado perfeito. Os exemplos que trabalharemos a seguir vai ilustrar então o trinômio quadrado perfeito. Vejamos quais situações que estão aqui para observarmos isso. Nós temos x2 mais 10x mais 25. É um trinômio. 1, 2, 3, portanto, um trinômio. E ele é quadrado perfeito? Vejamos. Raiz quadrada de x2 é x. Raiz quadrada de 25 é 5. Agora vem o teste é necessário. Será que 2 vezes x vezes 5 dá o 10x? Aqui deu. Se deu, é porque é um trinômio quadrado perfeito. E como é que se configura a fatoração? X, que é a primeira raiz, mais, que a gente copia desta parte do trinômio, 5, que é a segunda raiz, elevado ao quadrado. Portanto, x mais 5 ao quadrado é a fatoração, é o nosso quarto caso, trinômio quadrado perfeito. X mais 5 ao quadrado, portanto, é o resultado. Veja que x mais 5 ao quadrado nada mais é do que x mais 5 vezes x mais 5. Isto é, nós saímos de uma soma e transformamos no produto, portanto, nós fatoramos. E o segundo exemplo, será que é a mesma situação? Vejamos então. Nós temos aqui um trinômio e vamos verificar se ele é trinômio quadrado perfeito. Vejamos. Raiz quadrada de x2 dá x. Raiz quadrada de 9 dá 3. E o teste? Será que 2 vezes x vezes 3 dá 6x? Note que o teste não leva em consideração o sinal. E deu. Se deu, é um trinômio quadrado perfeito. E como é que fica a fatoração? Ficamos assim. X, que é a primeira raiz, menos, que é este sinal aqui, a segunda raiz, que é 3, elevado ao quadrado. É a mesma situação de cima. A diferença, embora seja marcante, é a presença do sinal na resposta. O sinal sempre copiado do termo intermediário. Já que, se vocês observarem bem, o último sinal sempre é positivo. O sinal que pode variar é o sinal intermediário, ora mais, ora menos. O nosso segundo exemplo, então, variou para menos o sinal no enunciado da questão e o menos apareceu na resposta. E o resultado, então, é x menos 3 ao quadrado. Está aí o que nós denominamos de trinômio quadrado perfeito nessas duas questões apresentadas no quadro. O nosso quinto caso de fatoração denomina-se trinômio do segundo grau. Isto é, a gente acabou de observar o trinômio quadrado perfeito, mas nem todo trinômio do segundo grau se denomina quadrado perfeito. Trinômio do segundo grau. Nós temos aqui o trinômio do segundo grau, cuja fatoração é a, que multiplica x menos x', que multiplica x menos x duas linhas. Qual o significado dessas letras? X e x' são as raízes da equação do segundo grau, já que o trinômio, quando igualado a zero, se transforma numa equação de segundo grau. E A, que aparece aqui na fórmula, é o coeficiente de x2 nesta equação. Portanto, ax2 mais bx mais c, a fatoração é A, que multiplica x menos x' e x menos x duas linhas. Não custa a gente observar bem o significado de cada uma dessas variáveis. O A, portanto, é o coeficiente de x2 na equação que se forma. O x' e x duas linhas são as raízes que se calcula da equação do segundo grau. E o x que aparece aqui é a variável que o polinômio apresenta. Então, teoricamente, não é todo trinômio que é quadrado perfeito como no item anterior. O trinômio pode ser apenas um trinômio do segundo grau. E sendo trinômio do segundo grau, nós passamos a fatorar da maneira que está descrita aqui no quadro. Como exemplos deste último caso de fatoração, que é o trinômio do segundo grau, vejamos. O exemplo letra A, x2 menos 5x mais 6. Este trinômio ele não satisfaz o teste que fizemos no item anterior, do trinômio quadrado perfeito. Se ele não satisfaz, ele não é um trinômio quadrado perfeito, ele passa a ser denominado trinômio do segundo grau. Para efetuarmos a fatoração de um trinômio do segundo grau, nós precisamos de um A, que multiplica x menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda raiz. As raízes desse trinômio são 2 e 3.
O A deste trinômio é exatamente o termo que a gente multiplica o x2. Qual a razão de 2 e 3 ser as raízes deste trinômio? É porque este trinômio aqui ele tem dois números cuja soma é 5. Veja, 2 mais 3 a soma é 5. E o produto é 6. Veja que 2 vezes 3 dá 6. Se eu tenho esses dois resultados de raízes, a fatoração vai ficar A, e este A que aparece aqui é sempre o coeficiente de x2, que multiplica x menos a primeira raiz do polinômio, que é o trinômio do segundo grau, que multiplica x menos a segunda raiz, que é 3. Portanto, o A nosso é 1. O x é a variável do trinômio, a letra x. Menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda raiz, nós temos a fatoração chamada trinômio do segundo grau. Essas raízes também podem ser calculadas pelo método de Bhaskara. Basta aplicar o método de Bhaskara para chegarmos nas raízes, ou pela soma e pelo produto que eu citei, pensando em dois números que a soma é 5, sempre o oposto, e o produto é 6. Portanto, as raízes são essas aí. Agora, a fatoração, que é o tema da nossa aula, ela fica sempre assim. A, que multiplica x menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda raiz. Portanto, o nosso A é 1, porque é o termo que multiplica x2, e x menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda raiz. Configurando, então, na fatoração 1, que multiplica x menos 2, que multiplica x menos 3. Nesse momento, o trinômio do segundo grau está fatorado. Para fortalecer essa ideia, vejamos o segundo exemplo. 2x2 menos 6x mais 4. Este é um trinômio que possui raízes 1 e 2. Essas raízes também podem ser calculadas pelo método de Bhaskara. Se as raízes são 1 e 2, a fatoração fica A, que multiplica x menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda raiz. O nosso A, ele sai do coeficiente x2. Então, no nosso caso, agora o A é 2. Então, fica 2, que multiplica x menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda raiz. E neste momento, então, está fatorado este novo trinômio do segundo grau, 2x2 menos 6x mais 4. Portanto, a resposta é 2, que multiplica x menos 1 e que multiplica x menos 2. Nós acabamos de ver, então, o último caso de fatoração, o nosso quinto caso, denominado trinômio do segundo grau. Nessa videoaula, nós começamos, então, a trabalhar o conceito de fatoração. Não custa relembrar que fatorar é transformar num produto. Nós estudamos o primeiro caso, que era o fator comum. Existia um termo que repetia em todos os termos. Passamos por agrupamento, que deveríamos agrupar os termos para enxergarmos os fatores comuns. Depois nós passamos pela diferença de dois quadrados, que foi o terceiro caso. E os dois últimos casos envolveram trinômios. O quarto caso envolveu um trinômio, um trinômio quadrado perfeito. E o quinto caso envolveu o trinômio do segundo grau. Espero que todos tenham aproveitado o conteúdo trabalhado. Lembrando que a fatoração é muito útil na engenharia, quer seja nas matérias de matemática, como o cálculo, mas em matérias aplicadas também durante o nosso curso de engenharia. Que todos tenham aproveitado bem este conteúdo e convido vocês para um próximo encontro na próxima videoaula.